Apresentação Milva Campos. I knew that I would now. So good, yeah. Here we are, here we Rádio Nossa Senhora de Copacabana, programa Viva Voz Saúde, iniciando agora. Estamos hoje fazendo um programa especial, diferente do foco habitual do nosso Viva Voz Saúde, que costuma abordar aspectos relacionados às doenças crônicas não transmissíveis provocadas pelo fumo, pelo tabaco. Mas nós hoje resolvemos enfatizar um aspecto importante de saúde pública, um aspecto que afeta muitas pessoas, muitas famílias, que é o transtorno do espectro autista, ou a gente poderia falar simplesmente o autismo. Nós temos hoje como convidadas a professora da escola Marisa Azevedo Catarino, que é uma escola especializada nessa questão, a professora Magda Fernandes, que também é da área da saúde, sendo fisioterapeuta. Temos também como convidada Laura Carro, que é jornalista e atriz, e que vem aqui dar o seu depoimento também com a sua vivência com o tema autista, ou autismo. E nós teremos uma conversa por telefone daqui a pouquinho com o médico geneticista Cássio Seral, que é professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e é do Ambulatório de Doenças Raras do Hospital Pedro Ernesto, da mesma universidade. Estamos aqui acompanhando o programa. Quem vos fala é Alexandre Milagres, do Centro de Apoio ao Tabagista, e o operador de som e nosso instrutor em termos de rádio é Geraldo Rodrigues, que também é professor de violão, e mais tarde eu vou gravá-lo tocando mais uma música para botar no nosso Facebook. O Facebook é Alexandre Milagres e o Facebook da rádio é Rádio Nossa Senhora de Copacabana. Quem quiser acompanhar, as imagens passarão ao vivo. Quem quiser fazer alguma pergunta sobre o tema do transtorno do espectro autista, mande um e-mail para estudionsc@gmail.com ou então ligue para 3649-3412. 3649-3412. Suas perguntas ou críticas ou alguma observação, elas serão muito bem-vindas. Nós vamos tocar uma música com a qual a gente abre sempre um programa, que é a música chamada Fumante, que conta a história do que o fumo pode fazer com as pessoas de forma bem-humorada. Essa música é do juiz classista Rômulo Marinho e ela é interpretada pela cantora de Brasília, Giza Pitã. Vamos lá, Geraldo. Depois a gente volta com a apresentação das nossas convidadas. Eu sou fumante à luz do sol e do neon. Quem não gosta de cigarro desconhece o que é bom. Pra tosse também não sabe que a bronquite infernal, juntamente com pigarro, são meu charme matinal. Vivo soprando por aí muita fumaça, com alegria, pose e graça, perfumando os salões. E assim de cores consegui os tons mais belos. São meus dentes amarelos e marrons os meus pulmões.
Para meus brônquios, alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda há um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. O enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Para meus brônquios, alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda há um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. O enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Estamos de volta, abrindo os trabalhos com a música fumante, como sempre, que é um conselho às pessoas a evitar essas doenças, pura e simplesmente tomando a decisão ou de não começar a fumar ou de parar de fumar, se for fumante. Vamos fazer uma apresentação rápida das convidadas e depois eu vou tentar o contato com o médico Cássio Serral. Primeiro eu queria que se apresentasse a Magda. Eu já diria que é uma amiga pessoal e uma pessoa por quem eu tenho grande admiração pelo trabalho que ela executa, que ela realiza, pelo apoio que ela dá às famílias. Mas eu gostaria que ela se apresentasse primeiro, sem entrar muito no detalhe da doença, que a gente vai abordar daqui a pouco. Da doença não, do transtorno, né? E uma coisa que eu já aprendi, que isso não, o autismo não é uma doença. Magda Fernandes, fala um pouquinho de você, onde é que você trabalha, como é que você foi parar lá. Bom, boa tarde, né? É um prazer enorme estar aqui, ser convidada do grande amigo Dr. Alexandre. E para mim, assim, é muito importante estar desenvolvendo mais um trabalho em prol da causa do autismo, que eu acho que algumas pessoas são escolhidas. Eu me sinto uma pessoa escolhida por Deus para trabalhar nessa área. Na verdade, eu sou da Prefeitura de São João de Meriti, desde 98, sou professora concursada de lá. E desde a minha entrada na prefeitura apareceram outros casos de pessoas com deficiência. Mas, durante todo o meu percurso, as pessoas com autismo ou com transtorno do espectro do autismo foram que mais me marcaram. E hoje eu trabalho numa instituição que vem se especializando no transtorno do espectro do autista. Eu sou da equipe técnica dessa instituição, estou como fisioterapeuta, mas dando suporte pedagógico, porque a minha formação inicial é na educação, sou professora, psicopedagoga, fisioterapeuta, especialista no transtorno do espectro do autismo, especialista também em inclusão escolar. E hoje faço parte de um grupo de pesquisa da Universidade Rural do Rio de Janeiro, né, que é em Nova Iguaçu. O grupo de pesquisa é coordenado pela professora doutora Márcia Pleitz, e a gente também vem estudando como acontece a escolarização das pessoas com deficiência, e junto com elas as pessoas também que têm o transtorno. Hoje meu trabalho é muito mais voltado para a implementação das atividades motoras na Escola Municipal Professora Marisa Azevedo Catarino, onde eu tenho tido assim, experiências maravilhosas, porque é um laboratório vivo com as pessoas que têm o transtorno. E daqui a pouco a gente vai conversar sobre o transtorno propriamente dito, sobre o autismo. A nossa outra convidada é a Laura Caro, né?
Agora eu pronunciei corretamente. A Laura como eu já fiz na apresentação inicial, é jornalista e atriz, mas eu gostaria que ela mesma se apresentasse e, inclusive, explicasse por que ela está aqui hoje como convidada. Boa tarde, senhores ouvintes da rádio. Meu nome é Laura Caru, sou formada em jornalismo e artes cênicas. Eu tenho 55 anos e estou aqui para ajudar as pessoas a entenderem um pouquinho mais sobre o autismo. No meu caso, é autismo leve, também conhecido como Asperger. Muito bem, Laura. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Obrigada. A Rádio Nossa Senhora de Copacabana agradece a presença de vocês e eu espero que a gente consiga esclarecer aos nossos ouvintes que estejam sintonizados na Rádio NSC um pouco desse transtorno que, pelas conversas que a gente teve já na semana passada, atinge 1% da população do planeta. Quer dizer, não é uma coisa de pouca relevância, não é à toa que a gente abriu um espaço no nosso foco normal do programa para abordar. Nós vamos daqui a pouco conversar com o doutor Cássio. Eu vou pedir ao Geraldo que tente o contato com ele. E eu vou perguntar à professora Magda por que existe algum motivo para a gente ter o Dia Mundial em abril e por que o que representa o autismo é a cor azul. Pois é, então, nos Estados Unidos, houve uma demanda muito grande de aparecer, num determinado período de tempo, pessoas caracterizadas dentro do transtorno. Então, houve a necessidade de fazer uma campanha. Então, eles criaram, a Organização Nacional, a ONU, criou esse dia como um dia de conscientização do autismo, para as pessoas estarem conscientes do que é o transtorno, das características que o transtorno apresenta. E a cor azul, ela se justifica porque é um índice muito maior de incidência no sexo masculino. Tem poucas meninas, Embora na nossa realidade lá em São João de Meriti agora tenha aparecido um número maior de meninas também. Nós temos como símbolo uma gravatinha e dentro da gravatinha tem um quebra-cabeça. Então, quebra-cabeça, a gente costuma dizer que é pela complexidade do tema. E eu costumo dizer que é pelo desafio apaixonante que a gente tem ao trabalhar com esse transtorno. É um lacinho, na verdade? É uma gravatinha, como tem para o câncer de mama, o câncer de próstata, só que o nosso tem um quebra-cabeça. Para AIDS, isso. Tudo. E a aí, cor no é caso, azul. parece que é feito de Lego, me parece, É um Lego, porque o Lego ele requer um raciocínio lógico, uma capacidade que geralmente a gente também trabalha com a pessoa que tem o transtorno, que eles têm essa dificuldade de imaginação, de criação, que tem que ser trabalhado. Entendi. A gente já pode falar com ele? Você pode botar ele no ar aí pra gente? Cássio? Alô? Cássio? Tudo bem, querido? Já fiz sua apresentação aqui. Cássio Serral, professor da Universidade de Petrópolis. Da Faculdade de Medicina de Petrópolis. Isso, Faculdade de Medicina de Petrópolis, é do ambulatório de doenças raras do Hospital Pedro Ernesto, que é da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e é especializado em genética e mestre em genética. Cássio, nós estamos aqui iniciando o programa sobre o transtorno do espectro autista, do autismo, certo. E nós queríamos ouvir você rapidamente. Eu sei que você hoje está tarefado aí, inclusive dando pareceres. Primeiro eu queria que você pudesse, como geneticista, definir esse transtorno para a gente. O que é o autismo? Não, perfeito. O nome síndrome do espectro autista do desenvolvimento, ele já tem um impacto muito grande. Quando a gente fala em síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Para você definir uma pessoa com transtorno do espectro autista, você tem que ter, é um transtorno comportamental, que tem pelo menos 3 campos de desenvolvimento que tem que estar afetados. O campo da socialização, o campo da linguagem e o campo da que a gente chama de perseverança, certo? São hábitos repetitivos, uma tendência que você pode encontrar nesse tipo de situação. Sim. Então, nós temos, se você tem uma situação e você tem esses 3 campos afetados,
você consegue caracterizar como espectro autista de desenvolvimento. Nós estamos falando, Cássio, com a população leiga. Tenta explicar para a gente uma situação que você considere que seja afetado no campo da socialização primeiro. Certo. A interação social, por exemplo, o não reconhecimento de expressões faciais, o não reconhecimento de, olha, tem uma... se a mãe está ali alegre, triste, o tom que a pessoa está sendo usada, a interação com outras pessoas, a tendência ao isolamento, por exemplo, que pode ser isoladamente característica da personalidade. Sim. Mas quando estão todos em conjunto, né, que você tem uma pessoa que tem distúrbio de linguagem, isso tem uma dificuldade na fala. Sim. Ao mesmo tempo, apresenta características atípicas na interação com o meio ambiente, com outros, e associado a isso, hábitos ritualísticos, comportamentais, né, uma necessidade de repetir movimentos e coisas como se não fizesse isso, se não mantivesse um padrão, como se algo terrível fosse acontecer. Se você encontra todas essas ao mesmo tempo, isso caracteriza, do ponto de vista comportamental, essa síndrome do espectro autista. Você acredita, Cássio, que esse diagnóstico esteja sendo feito de forma com o tempo adequado? Esse diagnóstico não é feito muito tardiamente, muitas vezes, não? Você acha que os médicos, os pediatras, sobretudo, eles estão antenados com esse diagnóstico? O aumento do diagnóstico do espectro autista aumentou em 600% nos últimos anos. Claro que teve mudança do critério diagnóstico, e é um alerta que está dentro da Sociedade de Pediatria para esse tipo de diagnóstico. A gente sabe que a caracterização é muito difícil e lidar com suspeita de condições de transtorno mental é muito complicado para os familiares e para todo mundo. Mas o atraso da linguagem, que talvez ajude a gente a entender mais precocemente, né? Uhum. Por mais que algumas pessoas com espectro autista comecem a falar até cedo, mas com padrão atípico, muita agitação, às vezes um quadro de agressividade também que pode estar associado, isso tudo ajuda a gente a fazer um diagnóstico precoce e um tratamento precoce. Até porque às vezes a família que tem um quadro de espectro autista, que pode ter uma causa genética ou fatores ambientais também associados, às vezes sente, cara, será que está fazendo uma coisa errada? Tem algum problema que está fazendo? Por que meu filho está respondendo assim e outras crianças não são assim? Entendi. Isso gera muito transtorno para a família e para relacionamentos em si, entre todos os familiares, e até você entender e perceber isso é muito complicado. Né? Nesse sentido, o papel do médico geneticista, como um dos especialistas que acompanha, ele tem uma característica de tentar identificar o porquê acontece o espectro autista. Se pode estar associado com alguma síndrome genética que pode repetir na família, e o que a gente pode fazer para prevenir. Não necessariamente vai mudar o tratamento, o acompanhamento de forma inicial, mas ajuda de forma muito importante, primeiro, a compreender e saber se tem outras pessoas em risco na família para poder apresentar esses sintomas. Você abordou o ponto que eu ia tocar agora. Quando eu te convidei como geneticista, já dá a entender o que eu imagino, mas a gente pode caracterizar o autismo como uma doença de origem genética. Isso, até onde se sabe, né? A gente, quando chama de autismo, né, as pessoas sempre pensam na forma mais grave do espectro autista. E nem todo mundo que tem esses 3 campos comprometidos que eu falei tem da forma mais grave. Uhum. Então, a gente certamente tem muitas situações diferentes, muitas que a gente acaba tecnicamente falando como causas heterogêneas, que podem ser responsáveis pelo autismo. Quais seriam essas causas? Tem várias síndromes genéticas que podem estar associadas, né? A síndrome do X frágil, síndrome de Down, alguns erros inatos de metabolismo. São condições que um percentual das pessoas afetadas por esses quadros apresentam espectro autista. Entendi. Além disso, a maior parte dos casos, até onde a gente sabe, não tem uma causa genética claramente identificada. Mas os estudiosos, todos acreditamos que tem a causa genética muito importante, principalmente baseada em estudos de gêmeos. Né? Quando a gente pega gêmeos idênticos e compara com gêmeos não idênticos, a concordância, ou seja, quando um gêmeo é afetado e outro também é afetado, é muito mais comum em gêmeos idênticos, o que sugere que a participação genética do espectro autista é muito importante. A Asperger, ela se enquadra como um diagnóstico de autismo leve? Não, o Asperger, né, é um transtorno do espectro autista, só que ele tem uma diferença, especialmente em relação à parte da linguagem, né? Uhum. Como eu falei, a linguagem é um dos campos de desenvolvimento que são inicialmente identificados de espectro autista, e a linguagem é muito significativa, principalmente o atraso de linguagem
ou a falta de linguagem, né? Em relação ao Asperger, não tem um atraso de linguagem, apesar de ter um uso pouco apropriado da linguagem, né? Entendi. Mas o Asperger tem aquela característica que todo mundo que chama muito a atenção, de uma capacidade de linguagem adequada, mas com temas muito preferenciais, às vezes uma ecolalia, né? Isso é repetir o que acabou de ser falado com ele, e algumas características de, por exemplo, capacidade de memorização e capacidades de cálculos e números muito avançados. Nós temos aqui uma convidada que Lógico. já foi apresentada, que é a Carol, que ela é jornalista, ela é atriz, quer dizer, ela conseguiu desenvolver todo esse aspecto intelectual, e ela tem um diagnóstico de autismo, e ela depois vai contar para a gente que quem fez o diagnóstico de autismo, quem conseguiu que fosse feito, foi a pessoa que acabou se tornando seu marido, porque ela não recebia, inclusive, autorização para casar, e ele foi buscar diagnóstico e mostrar que ela tinha um quadro leve que... Claro, que ela tem autonomia, né? A gente não tem que taxar as pessoas, Isso. né? Ela fez uma faculdade, enfim, ela é hoje gerente de um estabelecimento comercial. Ela daqui a pouco vai contar o aspecto, porque muitas vezes quando a gente pensa, sobretudo leigo, mesmo médico leigo no assunto, quando a gente pensa no autista, a gente faz aquilo que a gente já viu às vezes com estímulos, aquela criança que fica balançando para frente e para trás. Isso é o que você chamaria de quadro grave, não é isso? Isso, a gente pode chamar como autismo clássico, né? Ou, na verdade, mas isso seria, dentro do espectro autista, é para pensar, como a gente falou, 3 campos, né? De linguagem, que a pessoa não fala nada, de perseverança, só repete os movimentos o tempo inteiro e hábitos repetidos contínuos, e de socialização, não interage nada com o meio. O mais grave é isso que a gente imagina, a pessoa que fica se balançando, que não fala, que repete o mesmo movimento, que não interage com os outros. Mas com certeza, como o nome diz, é um espectro autista, quer dizer que tem formas brandas também que a gente vai poder identificar. E Cássio, para finalizar a nossa conversa e liberar você para a tua atividade, você poderia falar um pouquinho sobre o que é esse ambulatório de doenças raras do Pedro Ernesto, aí da Universidade do Estado do Rio de Janeiro? Posso, claro. A gente, dentro do Pedro Ernesto, a gente tem um sistema que é aberto para todo o sistema público do município do Rio, do município, que as famílias que podem marcar através do CISREG, né? Isso tem um paciente adulto que teve déficit cognitivo identificado na infância, ou alguma pessoa com uma doença que está em investigação, que não tem acesso à informação, a uma doença de linfonodo, ou está com algum outro quadro clínico, que está investigando quadros que os clínicos ambientais estão com dificuldade de identificar, ou situações que são condições raras, a pessoa tem como ter acesso de qualquer clínica de família, marca através do CISREG para poder ser atendida dentro do ambulatório do Pedro Ernesto de doenças raras. Então o caminho seria um atendimento na clínica da família, CISREG, Isso. Muita gente não sabe, é um sistema de regulação que regula as consultas com especialistas. O médico da família é coordenador dos cuidados do paciente. Quando ele tem uma situação que ele considera difícil o manejo, ele encaminha para o especialista. Mas isso inclui o que nós estamos tratando hoje também. Alguém que tenha uma dúvida. O espectro autista faz parte, até porque no Pedro Ernesto é um dos poucos lugares que pode fazer, por exemplo, a pesquisa do X frágil, que é uma das condições de forma importante em meninos com espectro autista, principalmente, e algumas condições do tipo. Entendi. Cássio, eu vou te agradecer muito a sua disponibilidade de estar com a gente essa tarde. Pena que não pôde ser pessoalmente, até para você conhecer aqui as convidadas e a nossa rádio, mas não faltarão oportunidades a gente trazer você aqui. Eu fico à disposição. Um forte abraço. Um grande abraço. Até logo. Até mais. Tchau, tchau. Então, nós falamos agora com o Dr. Cássio Serral, que é especializado em genética e é professor da Faculdade de Medicina de Petrópolis e é do Serviço de Doenças Raras do Hospital Pedro Ernesto e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que está, inclusive, sob crise grave com essa situação do Estado do Rio de Janeiro, o hospital fechado, assim, as aulas interrompidas. É uma lástima para o Estado, é uma lástima para os estudantes, uma das principais escolas, pelo menos na minha área eu posso dizer, uma das principais escolas de medicina do país está passando por uma crise dessa, aparentemente por uma
conjunção de fatores que inclui corrupção, irresponsabilidade, negligência e má gestão. Mas vamos voltar para o nosso tema, né, professora Magda? Eu queria que você, não digo complementasse, mas pegasse o caminho que o doutor Cássio acaba de nos mostrar com a definição da doença, seus estágios, falasse um pouquinho, então, complementando para os leigos entenderem exatamente como é que é um paciente, como é que um paciente autista pode ser diagnosticado até pela própria família. Quais são os pontos que devem chamar a atenção? Pois é, então hoje em dia, né, a gente vem discutindo muito essa questão de estar orientando as pessoas, inclusive a equipe médica, porque a tendência natural das famílias é levar a criança primeiro no pediatra. E tem alguns sinais e sintomas que são visíveis desde quando o bebê nasce. Existe um trabalho muito bonito da doutora Carolina Lampreia, da PUC, só que, assim, como ia se ter uma certeza, né, de que a criança seria uma criança do transtorno. Então, foi investigada uma criança normal. Então, a partir do comportamento de uma criança normal, se estabeleceu que tinha essas diferenças. Por exemplo, uma criança que tem resistência à amamentação, uma criança que passa a noite inteira dormindo, que não chora, uma criança que resiste ao colo materno, a criança que, quando você vai visitar um amigo na maternidade, você chega com uma voz assim um pouco irritativa como a minha, e a criança não olha, não vira a cabeça. São alguns sintomas que já levam à desconfiança. A gente costuma dizer que geralmente é a escola que sinaliza. Por quê? As mães de primeira viagem, né, elas não têm um comparativo dentro de casa. Então, quando a criança, o primeiro sintoma seria a festa de aniversário. Aquela criança que chora, aí ele está com sono, ele não está acostumado com a multidão, aí você olha a foto... Do aniversário dele? De um ano, de um aninho. Dele próprio. Dele próprio. Ou dela própria. Dela própria, da criança. Aí você olha para a foto, quando você vai resgatar lá na anamnese que faz com a mãe, a criança está olhando lá no horizonte, ela não olha para a foto, ela não olha para você. Então, na escola, como ele vai ter contato com as outras crianças, começam a se perceber as diferenças. Mas isso já com quantos meses? 2 aninhos. Dois não, anos. Com meses você já começa a sentir essas pequenas nuances de não acompanhar a voz, da amamentação. Vamos voltar para a gente não perder a oportunidade de enfatizar esses primeiros sinais e sintomas que podem já apontar para a existência do transtorno. Você falou primeiro rejeição do aleitamento. O que é exatamente? A criança está com fome? A criança, ela não se adapta ao seio da mãe. Ela não tem aquela questão. Porque a gente acredita que a amamentação tem uma parte nutritiva e uma parte afetiva, né? Então, eles não têm essa capacidade, uma qualidade na capacidade de estabelecer afeto. Isso é uma coisa que tem que ser trabalhada quando você descobre que tem o transtorno. Então, quando é muito pequenininho, você percebe que é uma criança distante, que ela não procura o colo, que ela não quer ficar... Ou ela é muito agitada, como o médico colocou com toda a propriedade, fica chorando ininterruptamente, né? Ela aceita a questão da alimentação, mas o contato físico tem uma pequena rejeição. Mas eu imagino que uma criança agitada ou que tenha problemas com aleitamento não deva ser uma coisa inédita e presente também em pessoas que não têm esse transtorno, né? Uhum. No início, para os pais, deve ser difícil entender muito isso, difícil. Mesmo até para o pediatra. Né? Com certeza, é que geralmente as pessoas contratam pessoas especializadas, que tem a questão da mãe também não entregar totalmente o corpo, né? Tem a questão do bico, da aceitação da chupeta, tudo diferente. Então, tem gente que até contrata uma fono, uma especialista, mas assim, é um olhar muito atento para essas questões, porque algumas coisas são solucionadas prontamente com o que é comum fazer. Então, se não conseguir uma solução até ali, já começa a investigar. Mas é o que ele colocou, eu volto a repetir, é um conjunto de coisas. Não é uma coisa isolada. Ah, meu sobrinho teve uma dificuldade de amamentação. Será que ele tem... Não, vamos chamar uma fono, vamos fazer a fono especializada ensinar. Como é que a mãe tem que fazer? Fez todo o processo, não deu conta? Também não dorme de noite, também não quer o colo. Ele não aponta para as coisas, ou ele não, né? E esse não dormir de noite é por alguma... pela agitação que você mencionou antes, ou tem algum outro fator? É do próprio transtorno. Geralmente quem tem o transtorno tem um distúrbio de sono. Tem distúrbio de sono. É uma das coisas mais difíceis da gente lidar, inclusive na escola, com o horário que a gente coloca, né, para o aluno ser assistido, fazer a parte pedagógica. Geralmente tem a questão, alguns tomam medicamento por outras questões e é muito difícil conciliar. Muitas mães desistem, porque a criança vai e só dorme na escola. Entendi. Porque ela aí, não dormiu à noite? Não consegue. Então tem que ter toda uma logística, um acompanhamento, tipo um diário, né?
Cada dia você observar. Esse é o protocolo, inclusive daqueles que têm problema de agressividade. Entendi. O tratamento seria você fazer um detalhamento do que acontece antes daquele quadro se instalar, para prevenir. E por último, você citou, e eu queria que isso ficasse marcado também, você citou a questão do olhar da criança para a voz que está sendo, às vezes, dirigida a ele ou não. Né? Normalmente, quando você fala com o bebê olha para quem está falando. Né? Isso é o padrão. É o padrão. Eu não me lembro mais dos meus bebês, que já têm 23 e 28 anos, mas é o padrão. E no caso, então, do bebê com esse transtorno autista, você fala e ele não te olha. Geralmente ele não acompanha o olhar. Né? O olhar não acompanha. A gente não diz que ele não tem olhar, ele não tem o olhar compartilhado com qualidade que se espera para estabelecer essa relação. Tanto é que uma das coisas que a gente trabalha muito no transtorno é a atenção compartilhada, que seria esse olhar para você, depois olhar para um objeto, depois triangular o olhar, porque isso é a base da comunicação. Quando a gente fala linguagem, a gente fala linguagem como comunicação. Não é só falar, não é só escrever. É utilizar o próprio corpo como uma forma de comunicação, que é o grande desafio da gente que trabalha com transtorno. Entendi. A gente admite que até alguns casos graves de agressividade se dão por conta da gente não alcançar essa forma de comunicação. Ele não se sente ouvido e aí ele fica agressivo. E a gente também não consegue compreender o que ele quer, desestabiliza por uma coisa simples e é muito difícil voltar ao quadro de normalidade. Entendi. Então a gente abordou aqui aspectos que podem ser detectados logo em criança ainda bebê, que do ponto de vista social e do ponto de vista da pessoa, quanto mais rápido o diagnóstico for feito, melhor, né? A gente tem toda uma pesquisa em torno da intervenção precoce, né? Que é um trabalho que é feito com as crianças bem pequenas. Então você coloca a criança para interagir primeiro com o adulto e, se possível, com crianças que não tenham transtorno, crianças sem deficiência, para ela poder ter o contato com outros padrões que não seja aquele que ela vivencia, né? E a escola ganha muito nesse sentido, como terapia, ganha esse caráter da socialização, não pela socialização só, mas na questão da interação, dela ver outros modelos, dela poder compartilhar esses modelos, né? Porque ela busca o isolamento, como também já foi colocado. A criança autista busca ficar só. Isolamento, busca. Algumas pessoas até acham assim, nossa, minha prima é tão independente, é uma gracinha, ela pega os brinquedos e vai brincar sozinha. Então, como sempre que ela faz isso? Como se fosse um sinal de independência. É sempre que ela faz isso? Que tipo de brincadeira? Ela está usando os objetos funcionalmente? Ela pega uma madeira e põe na boca? Tanto é que a avaliação que é feita pedagogicamente dentro das escolas, ela versa sobre isso. A função dos objetos. Você entrega uma série de brinquedos e observa como a criança interage, se ela olha para você, se ela olha só para o objeto. Então, tem que ver, às vezes é uma característica de comportamento, de personalidade. Então, tem que ser visto com muito cuidado, sempre cercando com as outras características em comum. Por isso, é necessário uma equipe interdisciplinar, multiprofissional, para todo mundo dar uma opinião e se chegar a um consenso. Normalmente, essas equipes são compostas de que tipo de especialista? Geralmente, tem um pediatra, tem um psiquiatra, né? O neuropsiquiatra, neurologista, mas o que tem crescido muito é a avaliação da fonoaudiologia, da fisioterapia. Geralmente tem o educador físico também, a psicopedagogia e a psicologia, que aí cerca todos os campos, né? Hoje em dia, um dos melhores tratamentos que tem tido um sucesso muito grande é em relação às questões sensoriais, que estão diretamente relacionadas à questão do corpo, né? De como se movimenta. Eles têm uma carência grande e eles sentem todos os estímulos com a mesma intensidade. E os serviços têm essas equipes? Não tem. Não. Infelizmente, não tem essas equipes, né? A gente, lá em São João de Meriti, foi uma determinação do governo que a escola teria um caráter de escola especial, mas é importante colocar, sobretudo, que o caráter da escola é transitório. Ela vem de um projeto que se chamava PROAA, o Programa de Atendimento ao Autismo. Então, o que a gente entende como transitório? Preparar o aluno que tem o transtorno para que ele tenha condições de fazer uma inclusão consciente, para ele não ficar naquele efeito ioiô. Vai para a escola regular, volta para a escola especial. Então, essa equipe, ela avalia o comportamento desse aluno, os profissionais de educação e outros que trabalham na instituição fazem todo o suporte e a gente tem um elo com a escola onde ele vai ser incluído, para a gente poder direcionar o que pode ser feito para que essa inclusão não tenha que ter um retorno para a escola especial, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre a questão da escola e da inclusão, isso é muito importante e me interessa muito saber se uma criança deva ficar numa escola
para crianças especiais ou deva ficar numa escola que você chamou agora de regular? Daqui a pouco a gente vai voltar nisso. E eu queria perguntar a Laura, que a Laura Caro ouviu a definição do médico geneticista agora a respeito dos diversos graus, né? Diversos graus que o autismo pode se apresentar. E o nosso programa hoje, que está sendo realizado hoje, ele era para ter sido realizado na semana passada e houve um problema técnico aqui na rádio, que o Geraldo Rodrigues não conseguiu resolver, nós adiamos o programa para hoje. E aí hoje, quando você esteve aqui, na semana passada, eu sabia que viria uma pessoa com autismo, porque a professora Magda já havia me antecipado, teria feito o convite e tal, e é bom a gente ter um personagem, né, a pessoa que vai representar aquilo sobre o que nós estamos conversando. E aí chegou você aqui, muito falante, conversando, jornalista, e eu fiquei achando que a pessoa, que a professora Magda tinha se referido, não tinha podido vir, e aí teria vindo você. Quando depois você acabou de me dizendo que você era a pessoa com autismo. Eu te confesso, e confesso aos ouvintes, que apesar de ser médico, eu tinha o autismo para mim ele tinha um estigma, que você não se enquadrava nele, né? O perfil que eu fazia de uma pessoa com autismo, você não se encaixava. Por isso que eu achei que você era uma convidada que tinha se convidado, mas que não fosse a personagem. Fala um pouquinho então, Laura, você... como é que você chegou à conclusão de que você teria esse diagnóstico de autismo e como é que foi a sua vida lá na infância? Traz um pouquinho para a gente, porque eu já citei aqui que o seu diagnóstico acabou saindo pela insistência de uma paixão que você teve e essa paixão que você teve acabou insistindo que fosse feito um diagnóstico correto. Fala um pouquinho sobre isso. É que o espectro ele tem um número muito grande, né, de possibilidades. Então, do clássico até o leve, né? E por isso que você teve essa surpresa. O diagnóstico, o primeiro que eu tive foi de esquizofrenia. Por quê? Há 50 e poucos anos atrás, não era conhecido, não era divulgado, não era muito comum, principalmente aqui no Brasil, se falar sobre autismo, né? Era totalmente desconhecido, né? Então, pelas características, se colocava em outros transtornos, né? Em outros problemas. E aí, no meu caso, foi colocado como esquizofrenia. Não falava até os 4, 5 anos, não me comunicava. E depois, com tantos trabalhos que meus pais fizeram, né? Com tanta procura de trabalhos médicos, terapias, fui melhorando, fui mudando essa característica, esse grau, né? Mas você era sendo tratada como esquizofrênica. Isso. Provavelmente um psiquiatra, medicação. Medicação, mas aí a medicação foi sendo tirada e a partir desses outros terapias, de múltiplas terapias, né? Aí, quando eu tinha uns 18 anos, que eu conheci meu namorado, até então eu não tinha nenhum interesse sexual, não tinha nada, nunca tive não estava desperta para isso, né? E só quando eu o conhecia que me deparei com essa situação. E aí, por insistência dele, né, a gente começou a namorar escondido, porque a família não aceitava, porque confunde-se também muito algo que os médicos falam, que eu tinha uma característica de, por exemplo, aos 18 anos, mas eles classificavam como se eu tivesse idade mental de 9, 10, Sim. mas não na intelectualidade, porque eu já estava fazendo faculdade quando eu conheci jornalismo, conheci fazendo estágio, mas na parte de, como é que eu posso explicar? De malícia, de entender o mundo, de autodefesa. E aí os seus pais, na ignorância, achavam que você não coisas. Podia namorar. Isso, que eles acentuavam isso, chamavam ele até de pedófilo, por classificar como se tivesse 9, 10 anos. Isso. Mas não era isso, no sentido de amadurecimento, né?
E então ele insistiu muito, fui procurar outros terapeutas, outros profissionais, e levou o caso até na justiça. Aí e eu consegui você já tinha tipo mudança. 20 anos de idade. Aí eu casei com 20 anos. Foram 2 anos nessa luta, até conseguir o diagnóstico de autismo leve. E aí sim, porque como esquizofrenia eu não tinha autonomia, né? E como autismo sim, aí eu pude me casar. E a partir de então é que eu comecei a andar de ônibus, porque meus pais não deixavam, tinham muito medo, né? Justamente dessa questão de achar que eu não ia ter malícia, que eu estaria muito vulnerável na rua. Né? Seria uma adulta, mas que Isso, mentalmente não seria adulta, então não pode andar sozinha. Isso, não teria, muito vulnerável mesmo. Mas aí ele foi me ensinando, me dando apoio, segurança, e me ajudando muito na parte de relacionamentos, porque nós temos muita dificuldade de entender ironia, sarcasmo, piada, afeições. E o teatro me ajudou muito, ele me apoiou a estudar teatro. O teatro me treinou a decorar fisionomias. E ele me ajudou muito também, o meu marido, a entender essas questões da ironia, de piada. Então, eu decorei algumas coisas para conseguir me virar socialmente, conviver melhor com as pessoas. E quando eu não entendo nada, eu rio. Se todo mundo está rindo, eu rio também. Entendi. Então, por isso que às vezes vocês acham que eu entendi a piada, mas eu não entendi, não. Mas você acho que risada junto. Às vezes estão rindo de mim. Às vezes estão fazendo piada de mim e eu não entendo. Ô, Laura, eu acho muito importante esse seu depoimento. Primeiro, para caracterizar para quem nos esteja ouvindo, que o autismo tem vários graus e que não necessariamente você tem que ser uma pessoa que se isole e que, enfim. Mas a gente prefere, assim, não estar em multidões, né? Ainda, né? Sim. Mesmo com todo esse avançar, essa característica não mudou muito. Não muda, porque confunde, você no meio de uma multidão são muitos sons, muitas imagens, isso confunde muito, é muito perturbador. E parece que tudo é ampliado, né? Muito ampliado. Então, um desgaste, uma sobrecarga muito grande, um nervoso muito grande. E você tem vontade mesmo de se isolar e ficar quieto durante um tempo para aquele eco que fica na cabeça sumir. Você sofreu, porque eu tenho acompanhado a professora Magna nos eventos no Dia Mundial e tal, já tem uns 2 ou 3 anos que eu tenho acompanhado. E uma das coisas que eu identifiquei nas camisetas das pessoas na Praia do Leblon, quando o evento aconteceu, foi umas camisetas escritas Stop Bullying, quer dizer, pare com o bullying. Você que passou essa infância e até hoje vivenciando esse problema, você sofreu bullying? O tempo todo, até hoje, como eu digo, só que às vezes a gente não entende que está sofrendo bullying, né? É uma coisa boa em alguns momentos, né? Como eu disse, às vezes estão rindo de mim, fazem piada de mim, mas eu demoro para entender. Então, muitas vezes eu não percebi o bullying. E depois que eu consegui fazer um núcleo de amigos muito próximos, que gostassem de mim, aí eles próprios me defendiam do bullying. Então, às vezes eu via discutindo com alguém lá e não sabia nem qual era o motivo, é porque estava me defendendo e eu não tinha nem percebido. Diferente de uma pessoa, por exemplo, que tem um peso maior, que é gordinho, ele sabe que estão debochando dele, que estão fazendo piada dele. Mas no meu caso, só quando era muito óbvio. Mas, às vezes, muitas piadas sobre a mim, até hoje, né, eu demorei para descobrir que eu era a tia Ágata, né, que me chamam no trabalho de tia Ágata. Agora eu finjo que não sei, mas agora eu sei. Mas eu não sei o que é a tia Ágata. Não sei se vocês lembram da Samantha, a feiticeira. Sim. Ela tinha, a tia Ágata era uma tia doidinha, que ela já era gagá, então as magias dela davam tudo errado. Ela aparecia dentro do armário, ela saía, ela era toda confusa. Então, porque ela era gagá, né? Então, às vezes me chamam de tia Ágata.
Eu fico meio atrapalhada. Mas isso te disseram depois o porquê, né? Você não associou. Não, aí depois quem tem agora eu sei, quando eu faço alguma coisa meio E uma outra estranha. coisa interessante que eu também aprendi com vocês, que eu não sendo médico, mas não sendo da área, é a história da fisionomia. Você disse até que o teatro te ajudou. Ou seja, se uma pessoa te olhasse com um cara de raiva, um cara de triste... Era a mesma coisa. Você não identificava Não. a emoção que estava por trás daquele rosto? Não. Para mim, assim, é mais ou menos tudo igual. Aí, essas expressões de mudar o senho aqui, né? Aí eu fui decorando as expressões, que é raiva, ou tristeza, ou alegria. Você vai decorando as expressões. Entendi. E algumas vezes engana, né? Porque às vezes a pessoa está com uma expressão e outro sentimento, e as palavras são outras, né? Também é muito complicado entender isso. Às vezes as pessoas falam uma coisa querendo dizer outra. Entendi. Achei interessante você dizer, eu me adestrei pelo teatro a entender o que aquele rosto quer dizer. Eu me adestrei mesmo. E parece que para as mulheres é um pouco mais fácil, porque a gente consegue copiar um pouco mais que os homens. Eu li isso em algum lugar, né? Que parece que as mulheres adultas com Asperger elas conseguem disfarçar um pouco melhor, né? Até na questão de namoro, né? Eu acho que é mais fácil para uma mulher, ela passa como tímida, retraída, do que para um rapaz que tem muito mais dificuldade para chegar numa moça, né? Então, acho que para a mulher fica um pouquinho mais dissolvido isso. Magda, a Laura teceu aqui uma lista grande, né, de manifestações. Fala um pouquinho disso que ela acabou de falar dela própria em relação à síndrome. Como é que você vive isso com os meninos nas escolas? Em relação ao transtorno, eles têm essas características, né, e a gente tem, assim, ao longo do tempo, a gente vem criando materiais de alta e de baixa tecnologia para trabalhar com isso. A questão das expressões é uma coisa marcante. Então, toda a escola, desde o porteiro até a cozinheira, o professor, o técnico, todo mundo cumprimenta, faz uma cara, bom dia, e faz um gesto para marcar. Até aqueles que não falam, não são verbais, eles têm essa coisa. A gente trabalha geralmente como mecanicamente. A gente cria o hábito. E ao longo do trabalho a gente vê que aquilo se torna uma coisa funcional. Porque eles têm essa capacidade de depois usar aquilo que foi aprendido no momento certo, né? A história do teatro dela. Isso. A gente tem até um projeto em andamento, é um sonho da nossa colega, né? Mas a gente não tem espaço físico para fazer esse trabalho com teatro. Mas nós, enquanto educadores, também trabalhamos com isso. A gente, às vezes, você trabalha com uma criança de 8 anos e põe um arco para ela olhar para você, não para você, ela está olhando para o arco. Então, você está forçando que ela te olhe. Um óculos pode ser um chamativo, uma cor de batom, tudo isso pode chamar a atenção para ela te olhar, né? Essa questão das piadas, geralmente a gente clareia para os outros alunos, porque como a gente tem os grupos de pessoas que têm características diferentes, que os autistas são, como nós, pessoas diferentes, a gente sempre conversa com o professor e com toda a equipe, para estar clareando o problema de cada um, a dificuldade de cada um, porque ninguém é totalmente perfeito. Cada um tem a sua dificuldade para respeitar o outro. De perto ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Tem essa questão da risada exacerbada. Então não tem como, porque você percebe que para ele aquilo é uma forma de relaxar. Seria um distúrbio de ansiedade. Então ele dá uma risada que ao outro não cai com bons olhos. Então a gente sempre conversa, a gente tem uma técnica. E uma coisa que a gente vem evoluindo muito, que é uma coisa recente, que nós aprendemos numa capacitação, é respeitar a pessoa em primeiro lugar. Isso já era um discurso antigo, mas respeitar, sobretudo, essa questão que eles têm de receberem todos os estímulos na mesma intensidade. Então, a gente agora não está mais forçando para olhar, a gente conversa com todo mundo. Está agitado? Vamos contar até 10. Qual é a técnica? A gente compartilha. Você não é o professor dentro do saber, você negocia com ele. Vamos lá? Você está nervoso agora, o que a gente tem que fazer? Então, a turma toda, a educação de jovens e adultos é uma prova viva disso, né? Porque já passou por muitas coisas na escola e não teve a evolução que a escola dita regular gostaria que tivesse. Então, a gente chegou a essa conclusão de que tem que ser junto, um trabalho em equipe. Tem que compartilhar, ele é o mediador da tua relação de aprendizagem. E a gente conta até 10 e todo mundo entra naquele clima. O que tem que fazer agora? Vamos contar. Se acalmou? Né? A chance que a gente tem é não deixar o quadro
ser desencadeado, mas muitas das vezes a gente não sabe o que levou aquele quadro de desestabilização. Então, quando ele se instala, a gente recorre a todo mundo. É um trabalho em equipe. Os alunos estão juntos. Ah, ele está gritando, para com isso, está me incomodando. Mas você também tem coisas que incomodam ele. Então, vamos todo mundo junto, vamos contar até 10, vamos respirar fundo, e aí você vai usando as técnicas da pedagogia, mas tudo com muito afeto e com muita direção. Tem que ser um afeto com rigidez. Você falou naquele papo que a gente teve semana passada sobre os erros que eram cometidos antigamente. Por exemplo, uma professora fica pedindo a criança para olhar para ela. Olha para mim que eu estou falando com você. É, porque a gente tem aquilo, né? Quando você lê, procura na internet, estuda, em vários simpósios, vários cursos que tem de nome, inclusive, a gente entende assim, tem que trabalhar a atenção compartilhada. O autismo tem essa dificuldade do olhar, ele não encara a pessoa. Mas o que será que tem por trás desse olhar? O que será encarar essa pessoa? Será que é só uma questão meramente mecânica, né? Então a gente tem o que a gente chama de autodefensores, né? Como os colegas que estão aqui e outros que já escreveram, inclusive livros e fizeram programas, eles relatam que olhar para você enquanto você está sentindo todos os estímulos com a mesma intensidade é uma coisa sofrível. Então, quando ele desvia esse olhar, ele está se concentrando internamente para prestar atenção supostamente naquilo que você está cobrando a ele. Então, a gente, né, a nossa carapuça caiu. Nossa, a gente fica assim, olha para mim, fulano, me dá atenção. E, na verdade, ele está buscando o melhor dele para te dar atenção, mas está olhando para o outro lado. E por que isso ficou muito recorrente? Que você percebe nitidamente, olha, essa tarefa é assim. Você vai colocar esse pote aqui nessa caixa. Você fala 300 mil vezes, um exagero. Quando você vira as costas, ele vai lá e faz. Então, ele realmente estava prestando atenção e não necessariamente olhando para você. Então, tem outras formas de você trabalhar esse olhar compartilhado que a gente tanto almeja, né? Só pela descrição que você está fazendo da aula, no momento que acontece, eu já fiquei achando importante a presença desse ser especial, porque é isso que as pessoas precisam aprender, que existe o outro, que o outro é diferente, que essa diferença precisa ser respeitada e não ver aquilo como um incômodo, né? Porque aí ele vai começar a achar que o que ele também tem de diferente, que muitas vezes o incomoda muito, então eu também tenho o direito de ter as minhas diferenças. Exatamente assim, né? Quer dizer, é uma pena, porque há muito a educação, a saúde, a população em geral esqueceu do humano. A gente fica estudando a técnica, né? Esses dias eu estava na banca de dissertação acompanhando e o professor falou, a educação só vai evoluir quando a gente trabalhar a educação especial a partir da diversidade, não buscando a igualdade. Porque quem inventou que nós somos iguais? Ninguém é igual. Eu tenho minhas limitações, algumas são corrigidas com uma lente de contato, outras não são corrigidas, mas as pessoas aceitam socialmente. Então, a questão toda está na humanização. Você tem que acreditar no humano, não é na deficiência em si, não é no transtorno em si. Senão você não vai acreditar nunca na capacidade que aquela pessoa tem. E ele nunca vai poder mostrar para você qual é a capacidade que ele realmente tem, né? Gente, vamos fazer um intervalo, o Geraldo já sinalizou, vamos ouvir algumas músicas e a gente retorna depois com um convidado também. Laura e Magda vão continuar conosco, mas chegou um convidado novo, o Rafael Cabral, não é isso? Rafael, daqui a pouco você vai contar aí a sua história para participar do programa com a gente. Você veio acompanhado da sua mãe. Como é que chama a senhora? Primeiramente, eu quero dar uma boa tarde a todos, né? Boa tarde aos ouvintes. E eu quero ressaltar aqui, agradecer aqui o taxista Macoé aqui que nos trouxe aqui. Sim. E a minha mãe. Como é que chama a sua mãe? Maria da Glória. Que a gente veio da Vila da Penha. A gente corremos muito pra caramba, mas a gente chegamos aqui. Foi ótimo você chegar. Daqui a pouco você vai participar do programa com a gente, tá bom, Rafael? Vamos fazer uma pausa um instantinho.